Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor sempre tem nos ajudado, perdoado os nossos pecados. E eu peço para o Senhor, Pai, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha ser, Pai, o nosso mestre, o nosso professor, aquele que venha nos ensinar, que venha nos lembrar, Senhor, de muitas coisas que o Senhor queira que nós falemos aqui. Abençoa a nossa audiência, seja pela rádio, pelo Facebook. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos fazer e falar de acordo com a Tua vontade, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos. No santo nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, vamos aqui. Nós vamos estar falando aqui os pontos, né, que estão dentro perdão, da depressão. Depressão é um nome só e tem várias ramificações dentro desse mesmo nome. E nós vamos ver aqui o restante dos pontos, né, de depressão, dentro da depressão. E isso me chamou a atenção na primeira parte, porque com certeza nós podemos ver, né, através das reações, enfim, a gente se localiza com o que estamos vendo, né? Então nós falamos já sobre o que é depressão, falamos também, começamos a falar sobre, foi uma pergunta, existe diferença de depressão? Falamos que sim, e falamos 4. E hoje nós vamos começar no 5º, e assim sucessivamente vamos terminar essa parte, e depois vamos dar seguimento. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Célia. Já disse, se você tiver problema que nem eu estou tendo aqui, às vezes com o meu Facebook, ele às vezes fecha, tá? Você corre para a rádio, abre rádio alfainternacional.com, alfa com PH, e você me assiste sem problemas, ok? E clica lá, assistir rádio, TV, clica naquelas letras coloridas que vai abrir a tela, e você me vê normalmente também. Tá bom? Porque tá piscando o meu Face. Ele fecha, abre, de repente ele vai fechar aí, perde, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui e vamos falar aqui um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Muito bem. Vou botar aqui na tela também para quem está comigo na rádio, né? Quem está na rádio consegue, na verdade, assistir, né? Quem está na rádio comigo consegue assistir o que eu estou pondo lá. Muito bem, nós já falamos 4 pontos e vamos para o 5º, e hoje nós vamos começar falando sobre a depressão bipolar tipo 2, né? Quero mandar um abraço ao Diego Mota. Eu não vi a mãe dele aqui, né? A avó Simone. A avó Simone. Bom, vamos lá. Depressão bipolar tipo 2. Falamos da tipo 1 e agora vamos falar do tipo 2. Eu quero que você preste bastante atenção e quero ver se você consegue detectar algumas coisas dentro da palavra de Deus, como Deus me mostra aqui. Muitas vezes eu falando aqui, a palavra vem na minha mente, né? Então, vamos aqui, mais uma vez aqui. Mais semelhante com a perturbação depressiva recorrente que com a perturbação bipolar. As pessoas afetadas por uma depressão bipolar do tipo 2 parecem apresentar, à primeira vista, apenas fases de um humor triste. Olha que coisa interessante. Trata-se de um síndrome que faz com que a pessoa afetada apresente episódios depressivos, repetitivos, pontuados pelo que se chama de hipomania. Um estado de euforia moderada, muito mais ligeiro que a mania, e que a pessoa e a família podem confundir com um humor normal ou alegria. Já falei isso em espanhol, mas eu tenho que repetir aqui para você em português. É muito comum. Eu digo para você que isso aí
É uma das coisas que a gente vê. Às vezes a pessoa está depressiva. Mas de repente ela ouve uma notícia boa que agradou a ela, entrou na alma dela. Deu um baque assim, pá! A alma parece que despertou e fica eufórica. Uma notícia maravilhosa, uma notícia boa, puxa! Então a pessoa passa aquele momento de euforia. Quer dizer, sai de uma tristeza que estava assim, e de repente está numa euforia. Para muitas pessoas isso é normal. Tem gente que diz assim, mas é o jeito dela. Não, não é o jeito. Não é não. Não é não, irmão. O jeito dela é você saber quem ela é desde que nasceu, porque se mantém uma linha. A pessoa mantém uma linha. Eu, graças ao meu bom Deus até hoje, eu tenho procurado ser o que sou desde que me conheço por gente. Se quer ver as pessoas se incomodarem comigo, você quer ver? É que a gente vai ficando mais velho, a gente muda, é óbvio. Mas quando eu era mais moço, principalmente se eu ficasse quieto, ficava quieto no meu canto, parado assim, as pessoas começavam a me perguntar, você está bem? Está tudo bem com você? E às vezes eu fazia isso para provocar a pessoa, ou as pessoas. Eu gosto de brincar, eu gosto de conversar, você vê que eu mexo com as pessoas aqui no rádio, brinco e tal, né? Sim, minha querida amiga Carmen Silva, bom dia, Deus te abençoe. Né? Então, é muito interessante nós prestarmos atenção. Muito importante isso. Porque existem pessoas que passam por essa fase. Tá triste, tá batido, tá acabadinho ali, mas de repente tá num estado de humor lá em cima. E as pessoas confundem, tá alegre, ficou alegre. Não é um momento de transição dentro do que se chama da depressão. Temos que prestar atenção nisso. Né? É muito importante. E muito sério. Tá bom? Porque de repente você fala assim, eu conheço alguém que normalmente está triste, mas quando se conta uma coisa boa para a pessoa, ela fica alegre na hora e tal. Mas depois volta de novo. Esse é o estado de depressão. É chamado de depressão bipolar tipo 2. Ok? Vamos aqui. Vamos ver aqui episódio 6. Episódio misto de ansiedade e depressão. Gente, isso aqui é muito sério. É muito... Quando fala essa palavra ansiedade, é muito sério. Para mim é muito sério. Por quê? Porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, a Bíblia me fala sobre isso. Mas vamos aqui. O que diz aqui? Diz assim, apesar de a ansiedade e os sintomas psicológicos e somáticos que acompanham serem características comuns da depressão, e de os sintomas depressivos estarem frequentemente presentes nas perturbações de ansiedade, em geral é fácil de diagnosticar se a depressão é o principal problema. Em todo o caso, no misto de ansiedade e depressão, existe uma combinação equilibrada entre os sintomas de ansiedade e de depressão. Quer dizer, a pessoa está com a depressão, mas de repente vem a ansiedade, daqui a pouco vai embora a ansiedade, ela fica naquele estado depressivo, e assim vai. Talvez você conheça alguém assim. Porque eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos e meus amigos. Pode ser que a pessoa, veja bem, pode ser que a pessoa não adquiriu totalmente a depressão, mas tem a ansiedade. Essa ansiedade vai gerar na pessoa a depressão. Porque são sentimentos esperados, são coisas que acontecem que vai gerar na pessoa. E se a pessoa tiver depressão com ansiedade, aí você já viu. Que balaio não é esse que formou aí? E se eu não me engano, o próprio Senhor Jesus,
ele advertiu a terra através da sua palavra. Não é só os crentes. Os crentes têm que falar para a terra, para o povo. Mas os crentes não estão falando. Muitos não querem nem saber de Bíblia, como nós vamos ver daqui a pouco. O que Jesus falou sobre a ansiedade? Você presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você é uma pessoa ansiosa e não tem depressão, você está correndo um grande risco de ser uma pessoa depressiva. Porque toda pessoa ansiosa, presta atenção no que eu vou te falar. O cérebro dessa pessoa, ele não para. Não para. Nem de dia e nem de noite. Dorme e o cérebro não para. Essas pessoas ansiosas têm dificuldades para dormir, para apagar-se. Pessoa ansiosa não vive o dia de hoje. Não está vivendo esses exatos momentos que são exatamente 11 horas e 48 minutos. Não. Talvez estão vivendo já as 2 horas da tarde. Ou quem sabe às 5. Ou quem sabe à noite. Ou quem sabe amanhã. Ou quem sabe a semana que vem. Ou enfim. Tem gente que pensa 3 meses na frente. Nem viveu hoje ainda. Essas são as pessoas ansiosas. E a ansiedade, biblicamente, está errado na vida do ser humano. O Senhor Jesus, ele combateu a ansiedade. Ou você não sabe disso? Combateu. O Senhor Jesus combateu a ansiedade. E falou muito, muito, muito bonito. Eu quero ver se eu acho aqui na minha Bíblia aqui. É a referência, porque eu não tenho na cabeça ela. Mas eu vou achar aqui. Quer ver? Eu vou achar aqui. E eu vou ler. Eu mencionei somente em espanhol, mas eu quero ler para você que a ansiedade é um trampolim para a pessoa alcançar uma depressão, ou se ela tem a depressão, com a ansiedade, gente, é muito ruim. Vocês vão ver que é muito ruim. Ok? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho. Porque a ansiedade é a mesma coisa que a angústia. Você sabia? A pessoa está angustiada, está ansiosa. A angústia. Isso ataca a alma. Ok? Não tem como. Em espanhol é afã, né? Vamos ver se eu acho em afã, porque em espanhol fala afã. Não vos afaneis, né? Não vos afaneis. Vamos ver. Que é a mesma coisa que ser ansioso. Vamos ver se eu acho aqui. Se eu achar, muito bem, que eu não posso ficar procurando, né? Para não gastar tempo. Mas é onde Jesus fala sobre isso, né? Que Jesus disse, eu quero achar isso aqui. Essa palavra é muito séria dentro do que eu estou falando aqui. E muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, principalmente, vivem ansiedade, angústia. Pessoas angustiosas se tornam ansiosas, ok? Vamos ver se eu consigo, né? Se eu conseguir aqui, que eu queria ler para vocês essa parte. Se você achar, onde Jesus fala sobre a ansiedade, não vos ansieis pelo dia de amanhã, não vos afaneis pelo dia de amanhã. Mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu estou tentando, né? Vamos ver. Achei. Vamos aqui. Com a Bíblia na mão, o que você não acha? Vamos ver aqui. Vamos ver o que diz aqui. Em relação à ansiedade. Está na Bíblia. Mateus capítulo 6. Quer anotar aí? Anota aí. Mateus capítulo 6.
É sério, gente. Aqui a gente não brinca, aqui não é conversa. Mateus capítulo 6, versículo 25 adiante. Vamos ver o que está escrito, vamos ver o que Jesus falou. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5, diz assim: a ansiedade junto à depressão, pessoa ansiosa não vive o dia de hoje. Eu não conheço nenhum ansioso que está vivendo o dia de hoje. Conheço todos os ansiosos, são pessoas que vivem até meses na frente. Capítulo 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos, angustiados, né? Preocupados. Isso quer dizer, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanta gente quer pôr... Presta atenção, gente. Eu vejo aqui, principalmente, pessoas que morrem, mulheres que morrem nas clínicas, querendo levantar o seio, levantar as nádegas, e morrem na operação. Isso é ansiedade. Quer ficar bonito, o corpo... Gente, Jesus está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo. Ah, mas pastor, não pode. Não é questão de não pode. É questão que às vezes nem é necessário. Qual é a intenção de tudo isso? Okay? Qual é a intenção de tudo isso? Quanto ao que haveis de comer ou beber pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento? Quer dizer, o que você é, você não vale muito mais? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, a pergunta que Jesus faz aqui, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, tem gente baixinha que quer ser grande. Enfim, você sabe de várias coisas que acontecem, né? Não é assim? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pouca fé. Já entrou outra palavra aqui. O homem de pequena fé. Já envolveu fé. Crer, acreditar, viver em Deus por Deus através da palavra. Está vendo a mulher? Aí ele vem e diz mais. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora vem a chave. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus queridos, nós estamos vivendo hoje uma fase muito difícil, né? Uma fase muito difícil, onde crentes vivem vivendo de depressão, onde crentes hoje vivem de ansiedade, ataque de pânico e outras coisas mais. Vou seguir, mas deixa eu só dar uma saudação aqui. A paz do Senhor, meu amigo pastor Elias Correia, estamos aqui ouvindo o programa no Brasil, na cidade do Guarujá, São Paulo. Saudades. Amém. Amém. Obrigado igualmente, querido pastor Genival. Cuida da Guega, viu? Cuida da Guega, hein? Bom, a Guega foi minha líder, viu? Cuida dela. Deus abençoe vocês. Então, é muito importante nós olharmos, porque quando eu olho para isso aqui, que eu estou olhando sobre ansiedade e depressão, ao mesmo tempo eu estou olhando para a Bíblia.
Porque o Espírito Santo nos faz ver. Gente, eu não entendo. Você sabe que às vezes eu fico pensando, como nós hoje, os crentes, estamos vivendo? Nós somos crentes hoje tão modernos que nem Bíblia nós queremos ter mais. Ok? Nem Bíblia. Nós queremos esse celular bem moderno. Aí você põe a Bíblia ali dentro do celular, anda com o celular para cima e para baixo, e abre o celular para ler Bíblia, abre o celular para falar com a gente. Quer dizer, não existe mais a necessidade de ter o livro, que para mim ele é insubstituível. A palavra de Deus. Aqui eu anoto, aqui eu risco, aqui eu... mas no telefone você não pega para ficar lendo Bíblia. Então as pessoas hoje vivem, e a Bíblia, Jesus falou sobre a ansiedade. Então existem pessoas que são ansiosas e não têm a depressão, e existem as pessoas que têm depressão e a ansiedade tudo junto. Só que a pessoa ansiosa pode desenvolver, porque vive angustiado e vai afetando a alma. Uma das coisas que afeta demais as pessoas hoje, leva as pessoas à depressão, falta de perdão, ou de receber o perdão, ou de dar o perdão. É um outro ponto que está dentro para que a pessoa desenvolva essa tal depressão. Porque a falta de perdão é a mesma coisa que a pessoa está guardando dentro de si veneno. É a mesma coisa. E ela própria está se envenenando. Por falta de perdoar ou por falta de querer receber o perdão. Está escrito, cria raízes de amargura. Então, olhando para cá, esse episódio misto de ansiedade e depressão, não é brincadeira não. Porque a ansiedade também gera ataque de pânico. E se a pessoa tem depressão, imagina que balaio que não é esse, né? Agora vamos ver aqui episódio depressivo psicótico. É o número 7. Diz assim, a depressão psicótica ou delirante, põe atenção nisso, é uma forma especial de episódio depressivo. Por quê? Porque a psicose envolve a visão ou a audição de coisas irreais, como alucinações, ou o desenvolvimento de ideias ou crenças falsas, delírios. Veja bem, as pessoas afetadas podem desenvolver crenças falsas como o excesso de culpa. A pessoa vai se retraindo. Para pensar como esse negócio é sério. Delírio de culpa. Por isso, presta atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Por isso que quando você fala às vezes, olha bem o que eu estou te falando. Quando você fala às vezes com algumas pessoas que fez tanta maldade, às vezes ela nem está depressiva, mas o diabo já dominou a mente dela. E você fala para ela assim, olha, Jesus quer te perdoar. O que eles falam? Mas eu? Ser perdoado? Não creio que eu possa ser perdoado. Eu não creio que eu possa ser perdoado. Você está me entendendo o que eu estou falando? Porque o dia, presta atenção no que eu estou te falando, porque o dia que o espiritual ficar debaixo do material, nós estamos todos perdidos. Fechamos tudo, vamos parar de pregar isso. Vamos fazer qualquer outra coisa, porque não vai nem salvação vai existir. Mas como nunca, isso eu posso afirmar, que o espiritual vai estar subjugado pelo material, então nós seguimos falando, seguimos pregando, seguimos ensinando, seguimos mostrando a grande verdade, a grande realidade que existe em Jesus. Está me entendendo? Agora veja bem, a ruína financeira, delírios de pobreza, ou uma doença grave e incurável, delírio de hipocondríaco. Hipocondríaco. Apesar de todas as evidências em contrário, as pessoas com depressão delirante precisam quase sempre de internamento na unidade, numa unidade psiquiátrica. Os
episódios psiquiátricos podem ser de natureza unipolar ou bipolar. Eu afirmo para vocês, eu estive lá em Califórnia, quando eu vim para os Estados Unidos, eu estive num hospital chamado Hospital de Louco. Pode existir sim, também, que são fraquezas mentais, claro. Mas hoje a maioria desse povo sofre exatamente da depressão essa, psicótico. Então eles misturam gato com lebre e dizem que está todo mundo igual, mas não é não. Se você prestar atenção, meu querido, minha querida, minha irmã, minha irmã que está me assistindo, pela rádio ou pelo Face, você vê que é um tipo de depressão muito forte, muito perigosa. Que se compara com um drogado com drogas fortes. Por exemplo, um drogado que toma LSD, que toma heroína, essas coisas. Essas pessoas veem essas coisas, ouvem vozes. Aí é onde entra o diabo. E o diabo muitas vezes entra e fala com essas pessoas. Você sabia disso? Manda se matar, manda roubar, manda. Você sabia disso? No caso da depressão assim, a pessoa é levada ao suicídio. Entende? É levada ao suicídio. Não pensa que é brincadeira, o negócio é sério. E, lamentavelmente nós não temos, vamos por aí, 0,1, talvez, de pessoas que trabalham com isso dentro das igrejas. Porque tem muita gente depressiva, muita gente com ataque de pânico. E nós não podemos fazer vistas grossas, porque isso está afetando a muitos crentes, a muitas pessoas. Você ficar triste por alguma razão é normal. É normal. Não é normal você ficar um longo período. Tá me entendendo? Aí tem que ser posto atenção para ver se a pessoa já não entrou em estado de depressão. Nesse caso dessa pessoa psicótico, ele tem que ser levado realmente, porque ele se torna perigoso. E o diabo aproveita essas pessoas para fazer miséria. Eu me lembro de um fato, eu era moço, solteiro, garotão, de um moço, de um amigo meu. E ele tomou, naquela época, ele tomou, se não me engano, foi ácido. Foi ácido. Moço, menino, mocinho novo. E nós estávamos no baile, né? Nós estávamos no baile. Quando chegou no baile, ele começou a se despir. Estava frio. Me lembro como se fosse hoje essa cena. Ele estava de conjunto jeans, que era moderno naquela época, né? Calça jeans e a jaqueta jeans. Ele tirou o jeans, sentou em cima da blusa e foi embora. Na hora que deu um intervalo no baile, ele entrou no banheiro, já estava dando já o efeito, misturado com a maconha. Quando ele entrou no banheiro, ele viu um cara com uma jaqueta igual a dele. Ele foi no cara e agarrou o cara pela jaqueta. Eu nunca vou esquecer. E dizendo que era dele. E não era dele, porque a dele ele largou lá no salão sentado em cima e se levantou e alguém pegou. Óbvio. Bom, resumindo, quando saiu do salão que acabou o baile, ele só estava de calça e meia. Porque ele estava tendo alucinações. Ele foi levado para casa. Não me lembro quem levou. E em casa ele via coisas. Falava com um pôster na parede. E dizia que estava falando com ele. Que se mexia. Deu um perereco que vocês não têm ideia. O pai desse menino queria pegar nós, meu. A gente era amigo dele. Então, eu digo para vocês com alguma experiência em termos disso. Agora, disso aqui, não. Né? Porque, graças a Deus, o Senhor tem me guardado. Espero que me guarde disso. Né? Porque existe esse tipo de depressão na pessoa que dá delírio. A pessoa vê coisas, ouve coisas. É um negócio mais psiquiátrico, né? Aí tem que ser internado. Tem que ser levado. Aí é complicado, gente.
Mas eu conheço o médico que trabalha com isso. Eu conheço. Porque, na verdade, não existe nessa terra... Eu, pelo menos, não conheço. Se vocês aí que estão me assistindo conheçam, me fala, por favor, quero conhecer. Nada, absolutamente nada, na terra, que é da terra, que vai entrar dentro da sua alma, que vai entrar dentro da sua cabeça, na sua alma, para te curar desse problema. Eu não conheço. Os médicos dão um remédio, né? Eles dão remédio, mas ninguém consegue entrar dentro do cérebro. Ninguém... Gente, é muito complicado isso aqui, porque está falando da alma. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus soprou no nariz do homem, aquele boneco, e se tornou alma vivente. Não está escrito que se tornou um ser vivente. Se tornou alma vivente. Porque um corpo inerte, sem a alma, está morto. E com isso tudo entrou o que eu estou explicando no estudo sobre o novo nascimento na quarta-feira, que está gravado já, inclusive. Só você entrar no meu YouTube ou no meu Face, você vai encontrar lá em espanhol e português. É fantástico. Então, olhando para isso aqui, muitas pessoas não valorizam este livro aqui. Não? Como eu estava falando agora há pouco, muitas pessoas não valorizam esse livro aqui. Não fazem caso. Não leem. Não se alimentam. Pô, mas como, pastor? Ler, meditar a Bíblia. Você sabia que isso aqui é vida? Sabia que isso aqui é vida? A Bíblia é vida. A Bíblia é vida. E não adianta as pessoas acharem que não. A Bíblia é vida. Eu vou te mostrar um versículo aqui. Ok? Vou te mostrar um versículo. Quando o povo estava reagindo contra Jesus, e Jesus começou a explicar, Jesus começou a falar, porque eles murmuravam. Quando Jesus falava, quer ver? Jesus dizia que ele ia morrer, né? Ele estava dizendo que a carne dele era a verdadeira comida, ele estava explicando, né? E falando que o pai dele que vive, que enviou ele, estava explicando para o povo que estava ouvindo. E acontece que no versículo 61 do capítulo 6 de João, capítulo 6 de João, versículo 61, diz o seguinte, que os próprios, no 60 diz assim, que os próprios discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Tu vê que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão forte, que se você não estiver pronto para ouvir, ela te vai machucar. Eu me lembro, quando eu era menino, muitas vezes meu pai pregava. Eu vi gente cair do banco através da palavra. Eu via gente, e outros cultos não é como é hoje não. O culto era de portas fechadas para membros. Eu me lembro que tinha que apresentar carteirinha de membro, senão não entrava. Várias pessoas ficavam chorando lá de fora da porta, a igreja lotada. E quantas vezes meu pai pregava, muitas pessoas do banco se levantavam no meio da pregação e corriam para o altar. Sem fazer o apelo. Hello? É porque nós tiramos o olho do único remédio para a alma que existe nessa terra. Hoje igrejas estão pregando prosperidade, bênção, vendendo bênção que não existe. Mentindo com esse assunto de pare de sofrer, que também é mentira isso. Pois Jesus não se enganou quando ele disse que no mundo nós íamos ter aflições e que tínhamos que confiar, porque ele tinha vencido o mundo. Vem que confiar em quem? Nele. E hoje o povo está confiando em quem? Em ninguém. Está querendo crer em alguns homens mentirosos que estão ficando ricos a troco de
nada. E usando a palavra de Deus, que um dia eles vão ter que prestar conta. E Jesus, olha que interessante aqui. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou, isto vos escandaliza? Tem crentes que não vão em culto de estudo bíblico porque estão no pecado e não querem ser confrontados. Vive no pecado e não querem ser confrontados. Então o estudo bíblico hoje você faz um gato pingado, um gato morto de gente que vai. Sendo que no tempo passado não era assim. E não era qualquer pregador que o povo ficava feliz de ouvir nas igrejas. Hoje qualquer um que vai lá, grita, pula da piroleta, vai barulho. Os irmãos vão embora para casa, não sabem nem o que aconteceu, nem o que ouviu. Essa que é a verdade que nós estamos vivendo hoje, do Evangelho. Enquanto nossos irmãos se enfermando na alma. E o mundo, né? Aí Jesus vem e fala o seguinte. Olha só o que Jesus fala aqui. No versículo 63, do capítulo 6 de João. O Espírito é o que vivifica. Porque vou falar isso a semana que vem no estudo bíblico, se você quiser ouvir. Quarta-feira que vem, né? Ontem eu falei uma parte. Na semana que vem eu vou falar sobre isso aqui. Eu falo que todo ser humano nasce morto. Vai chocar, mas agora você vai entender. Jesus está dizendo aqui, olha, o que vivifica, ele diz assim, o Espírito é o que vivifica. Eu não vou explicar isso agora para você. Senão já vai ficar lá para outra parte sem graça, né? A carne... Olha o que diz da carne. A carne para nada aproveita. Nada. Tem gente que faz tantas coisas aí no corpo. Morreu, acabou. É pó. Agora isso aqui é interessante. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se essa palavra que eu conheço um pouquinho, ela me diz que ela é mais cortante que uma espada de 2 fios, que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas. E o que me chama a atenção, ela diz que ela consegue discernir a intenção dos pensamentos. Então me mostra um remédio que vai lá nesse lugar que eu estou falando. Tá certo que existe... Nós vamos ver mais para frente, dentro desse próprio estudo, outras coisas que afetam também. Mas, se isso que eu estou falando que é espiritual, que é o que nos carrega na vida humana, estiver faltando, meu querido, está todo mundo perdido. Hoje o povo não quer escutar a palavra forte não, meu companheiro. Quer escutar água com açúcar. Mas nós aqui não trabalhamos com água com açúcar. Nós trabalhamos com a palavra. O que está escrito. Que serve para mim e para você. Para você e para mim. Que é o que vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu, gente, é a palavra. Ah, mas Jesus... Sim, ele morreu. É verdade. Morreu na cruz. Ele abriu a porta do céu. Aí ele vem e diz o seguinte, ó. Vivam sob a minha palavra. Vivam sob a minha palavra. Ela tem que estar em cima de vocês. Vocês têm que acreditar nela. Obedecer ela. Senão o meu sacrifício para você vai ser em vão, meu companheiro. Eu morri, mas você não quer aceitar a palavra. Foi o que Jesus falou aqui. Tudo isso que nós estamos mostrando aqui é uma realidade, não tem como esconder hoje. E o pior é que temos irmãos dentro da igreja, assim, vivendo isso. Vamos ver o 8 e o 9 e o 10 para terminar. Vamos falar sobre depressão atípica. É um ponto da depressão. Vamos aqui. Este tipo de depressão é caracterizado por hipersensibilidade,
e mudanças de humor. Um apetite excessivo e dormir demais, podendo ainda ocorrer ataques de pânico. Esse tipo de depressão é ligeiro e pode ter uma natureza bipolar. Bipolar é ter duas fases, né? Como nós explicamos. Agora, de repente você olhou e viu. De repente você olhou e viu. Um apetite excessivo. Gente, a palavra de Deus vem na minha mente, não tem como escapar disso, gente. A Bíblia fala da glutoneria. Então tu vê como a alma sofre quando ela está enferma. Porque a alma trabalha, vai contra exatamente a palavra de Deus. Vai. Mudança de humor. Uma hora tá alegre, de repente já tá com a cara fechada. De repente quer comer. Ah, tô com fome. Quer comer. Excessivo. E dormir. Ah, não quero nada. Eu quero dormir. Então, nós olhando isso aqui, o problema é que quando a pessoa vai no médico com certos sintomas da depressão, se o médico não tem conhecimento, muitos deles eles dão logo calmante para a pessoa. Quer dizer, eles apagam a pessoa, querem apagar a pessoa. Mas a pessoa, quando volta ao normal, ela continua com a mesma enfermidade, depressão. Ela não sai fora, continua aí. Por isso que tem que ser sempre um esperto da matéria para cuidar. Existe a parte espiritual? Sim, existe. Claro que existe. Que não tem ninguém melhor para cuidar da alma do que o Espírito Santo. Jesus afirma em várias vezes, Jesus diz o seguinte na palavra dele, ei, não ande na carne. Ande no Espírito. Que o Espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. E tudo que acontece na alma reflete em quem? Na carne. E não tem como escapar. Eu estou falando para vocês porque a Bíblia me mostra dos dois lados. O lado de cá e o lado de lá. Os dois lados. Nós vamos ter aqui a pastora Simone, minha sobrinha. Ela vai contar para vocês. Eu vou marcar com ela. Para ela estar comigo ao vivo e vai contar como foi que ela entrou na depressão. E por que entrou na depressão e como ela saiu da depressão. Vamos aqui ao ponto 9. Perturbação depressiva sazonal. Sazonal. É por estação, né? Isso aqui é bem interessante. Isso aqui eu posso falar um pouquinho com experiência, porque eu tenho uma experiência de clima, né? Aqui diz o seguinte, este tipo de depressão diz-se semelhante à depressão atípica e ocorre sazonalmente durante alterações do clima. Por exemplo, no outono ou no inverno. Habitualmente, quando a estação que causa a fase depressiva termina, as pessoas recuperam o seu ânimo de funcionamento normal. Eu, por exemplo, vivi em Massachusetts 5 anos, bem perto do Canadá. Lá faz frio, gente. Eu peguei 20 graus abaixo de zero. Eu tinha um casacão aqui, que era para ir para o Polo Norte. Mas era bonito e bom, grosso. E eu usava ele, aqui eu dei. Levei para uma loja aí, dei uma loja que pega roupas usadas, eu dei. Por que eu não uso aqui? Aqui o frio aqui é uma blusinha leve, né? Lá fazia 20 graus abaixo de zero. Eu cheguei a trabalhar indo para a rua com o carro abaixo. O meu carro, a maioria dos carros lá, eles têm que ter o start no motor. De dentro de casa você liga ele. Para quê? Para ele aquecer. E quando você entra no carro, ele está aquecido, o motor, você liga o ar quente, sai ar quente. E tem gente que já deixa até o ar quente ligado para quando prender o motor, já quando ele entrar o carro está quentinho. Porque é tudo gelado, volante gelado, banco gelado. Sabe o que é 20 graus abaixo de zero? Tudo bem, isso não é tanto.
Você olha para o céu, vê o céu azul. Mas o ruim é quando diz assim, vai cair uma tempestade de neve. Muita gente não tem noção do que é isso. E dizem que o estado de Massachusetts é um estado depressivo. Porque são de 6 meses, mais ou menos, de frio. E 3 meses de verão. E outros 3 meses, talvez, de meio termo. Quando faz sol, faz calor, o povo, vixe. Mas não pensa que é aquele calorão de matar, não, viu? Às vezes faz, mas não é sempre. Quando chega a certa época do ano, que faz um calorzinho, você pensa que tá bom para vestir país de bermuda, mas não tá, não. Tá frio. Você sente o vento gelado. É impressionante. Quando cai a neve, que vai cair a tempestade, os mercados chapa, lota. As prateleiras ficam vazias de comida, enlatada, pão, enfim. Eu dirigia na neve, ia trabalhar, muitas vezes eu ia dirigindo para o trabalho com a cara para fora. E nevando, para eu poder me guiar pela estrada, porque a neve, tudo branco comigo. E carro pequeno sofre. E quando começa a cair a tempestade que dura 3 dias, você fica preso dentro de casa, você não vai para lugar nenhum, você não sai. Vai para onde? Você vê ônibus. Não é atolado, né? A gente fala atolado na neve, né? Porque as rodas patinam. Você vê muito caminhão com aquela pá na frente, arrastando e jogando sal, porque o sal derrete o gelo. Então esse estado dizem que é um estado bem depressivo. Por causa do frio. E constante neve. Quando começava a nevar no começo, que a gente morava lá, era uma alegria. Todo mundo descia, vestia roupa, punha plástico por dentro do pé. E todo mundo ia para fora fazer farra da neve. Mas quando você se acostuma, você fala, ai meu Deus, de novo, meu Deus. E é uma grande verdade, existe mesmo. Agora você imagina quem vive lá no Polo Norte, que vê 3 meses só o sol. Não, gente, isso não é vida, você não vive. Isso não é vida. Então, você vê que até o clima, isso me leva à Bíblia. Isso me leva à palavra. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas. Se você não conhece a ovelha, dá uma olhadinha na ovelha, o animal. É um animal tão sensível que qualquer coisa irrita a ovelha. Você nunca viu crente que fica pulando de igreja em igreja, não? Que nem macaco. Pula daqui para lá, pula de lá para cá, pula. É porque são crentes que não se submetem ao pastor, não se submetem às leis de Deus. E quando o pastor pega um pouco mais forte, esse pastor eu não gostei dele, fala muito duro, eu vou embora. A ovelha, o animal, tem que ser limpa, o pelo. A ovelha tem que ser tosada, por causa do peso. A ovelha, se está em um lugar que tem muitas moscas, o pastor ele é obrigado a passar azeite na cabeça da ovelha. Porque senão ela vai ficar desesperada com aquela zoeira de mosquito na cabeça e sai em disparada. Será que tem alguma coisa a ver com a gente? Nós somos semelhantes à ovelha, gente. Não adianta. Nós temos que olhar para a palavra. E temos que ser regidos pela palavra. E tendo Jesus como nosso general. E o Espírito Santo como nosso mestre. Que é quem está na terra hoje. É o que diz a Bíblia, né? Jesus foi um mestre. Ele é mestre por excelência. Mas na terra ele foi mestre. Hoje é o Espírito Santo quem trabalha na terra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo.
E Jesus está intercedendo por nós, à direita do Pai. É o que está escrito na Bíblia, né, meu irmão? Pelo menos na minha Bíblia está dizendo isso, não sei na sua. Ai, meu Pai. Então, nós precisamos entender que tudo que eu estou mostrando para vocês é coisa séria. E para terminar, nós vamos seguir falando aqui. Depois vai entrar a parte espiritual. Vai ser benção. Vamos falar do 10. 10 é perturbação depressiva breve e recorrente. O que fala aqui? Aqui trata-se de uma forma ligeira e menor de depressão que pode comprometer o funcionamento e afeta principalmente pessoas jovens, sendo caracterizada por períodos breves de humor deprimido ou misto, que duram tipicamente menos de 2 semanas. Na realidade, quando uma pessoa, um jovem, começa a ter esse tipo de coisa, você pode reparar que esse tal de bullying, que se fala tanto, né, o bullying, chegou a levar muitos jovens a estados depressivos, a ponto de eles quitarem a vida. E tem acontecido. E vocês prestam atenção que o diabo tem trabalhado de diferentes maneiras hoje, no meio dos jovens. É baleia azul, é mais não sei o que branco, é não sei mais o que lá verde. E ele está trabalhando. Não para. Ele não dorme. Ele não precisa descansar. Enquanto a igreja está dormindo, em termos gerais, o diabo está trabalhando. Jesus deixou uma grande tarefa para nós fazermos e que muitas igrejas não estão fazendo. E se estão fazendo muito relaxadamente, pensando em outras coisas, que é o ID de Jesus. A grande comissão foi dada exatamente para trabalhar em cima dos problemas que viriam sobre a terra. Mas a igreja estão vivendo de festas em festas. E as missões mundiais, pouquíssimas igrejas fazem, mas são poucas. Se conta no dedo. Eu posso te contar no dedo aqui algumas igrejas que fazem um excelente trabalho, uma das quais é Batista. A igreja é grande e fazem um excelente trabalho. Conheço uma Assembleia de Deus pequenininha, conheço o pastor, foi com esse que eu estive em Cuba, inclusive, faz um excelente trabalho na África há muitos anos. Na Austrália, já fizeram em Portugal. Então, hoje a igreja está paralisada. E Jesus disse, olha, vão, ide, vai, e pregue, ensinem tudo o que eu tenho mandado. Está aqui, ó. O que ele mandou? Ué, está aqui. Mas se o povo nem para a igreja quer levar a Bíblia hoje. Que é uma tristeza. Eu estive em Lakeland, uma cidade que está aqui 3 horas daqui, está entre Tampa e Orlando, na mesma linha vertical. E lá uma menina se matou. Bullying. Interessante que ela ouvia vozes na cabeça, que o diabo aproveita para falar. E eu fui no local, fiquei impressionado a altura que aquela menina se jogou. Era uma fábrica e tinha uma coisa como se fosse uma torre. E dava fácil para subir. Ela subiu lá até o alto. E de lá ela se atirou. Eu estive na porta. Estava fechada, estava lá muitas flores, dizeres e tal. A menina se matou. Hoje igrejas estão fazendo clube dentro dela, pondo mesa de ping-pong, não tem palavra, não tem estudo bíblico, não tem oração, não tem... para que eles não vão lá para o mundo. Então faz dentro da igreja, faz baile, né? Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra. Olhar com muita atenção. Esse olhar é viver. Esse olhar é aceitar. Esse olhar é ser corrigido pela palavra. Que muitos não querem. Faz estudo bíblico na igreja e chama o povo para ver. Mas faz um culto de prosperidade, querido. E chama o irmãozinho do... Vê que vai passar. Chama um cantor famoso. Ou chama um grande pregador. Para ver o que vai acontecer. Nós estamos mal. E a gente olha, eu olho para isso aqui, eu vejo dentro da igreja. Eu olho para dentro da igreja.
E nós não temos elementos à altura, tanto na parte clínica como na parte espiritual. Nós não temos tanto. Se tiver aí, 1, 2, se tiver. Então, irmãos, nós temos que olhar para isso. Temos que olhar para isso. Porque esse assunto não é brincadeira, não. É sério. E nós precisamos pôr atenção nisso. Semana que vem, se Jesus não voltar, ou não me levar antes, né? Eu sempre falo isso, se ele não me levar antes, semana que vem, nós vamos falar sobre, vamos ver como são os sintomas. Alguma coisa, né? Vamos ver. Vai ser interessante. Tá bom? Eu quero agradecer a Deus e vamos orar para terminar. E eu convido você para assistir comigo o estudo bíblico da quarta-feira sobre o novo nascimento. Esse estudo, a parte que eu dei está gravada. Entra no meu YouTube ou entra no meu Face, você vai ver. Quando eu mostrei na parte teórica, quando Deus soprou na pessoa, no homem, no barro, o que aconteceu. Agora, a próxima semana eu vou falar sobre todo ser humano nasce morto. Aí você vai entender o que eu vou falar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. E nós te bendizemos. Porque o Senhor é Deus por excelência. O Senhor nos conhece por fora e por dentro. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor venha nos ajudar, nos abençoar, nos guardar. Não somente a mim, mas aos meus irmãos que estão assistindo pelo rádio, pelo Face. E aqueles que vão assistir também depois. Ajuda-nos, Pai, a perseverarmos na Tua palavra. Porque a Tua palavra é vida. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos por tudo. E o fazemos em santo nome de Jesus. Amém, amém. E glória a Deus.